Boa noite. Boa noite à plateia, aqueles que estão aqui presentes, nos acompanhando. Boa noite a você que está nos assistindo ao vivo pelo site do Bradesco, do celular, do computador, do tablet. Sejam muito bem-vindos. É com grande alegria que eu apresento mais um Momento Next, direto do Espaço Next do Bradesco, aqui no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Meu nome é Olívia e eu trabalho na Unibrad, a Universidade Corporativa do Bradesco, que fornece programas de formação e desenvolvimento para os nossos funcionários, mas também para clientes e não clientes, o público em geral que se interessa por ter conhecimento, cada vez mais conhecimento. O Espaço Next é um espaço que une interatividade, inovação, tecnologia e também conhecimento. E conhecimento prático, para você utilizar no seu dia a dia. Hoje, nós temos o prazer de apresentar Flávio Reis, que é sócio-diretor da La Grácia, que é uma parceira do Bradesco e trabalha conosco. E hoje ele vai apresentar uma palestra cujo tema é o que você quer mostrar e o que o outro quer ver. Com certeza vai ser de muito interesse de todos aqui e você que está nos assistindo ao vivo. A palestra terá aproximadamente 50 minutos e, ao final, o Flávio vai responder as perguntas de quem está nos assistindo e também da plateia. Sejam muito bem-vindos, tenham uma boa palestra. Flávio, é com você. Obrigado. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal da internet também. Chegou aqui a notícia de 800 acessos, um número muito alto. Tudo bem com vocês, pessoal? Bacana. Bom, eu sou o Flávio Reis. Deixa eu voltar aqui o slide. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre visual de apresentação. Não sei se vocês já conhecem a La Grácia. A La Grácia é uma empresa que está inserida no mercado de apresentações. A gente cria projetos, é também um escritório de consultoria, e tem cursos de design de apresentação. Tá? Onde eu comecei a trabalhar com a apresentação? Em 2003, eu fui estagiário numa agência de propaganda em São Paulo. E lá foi o meu primeiro contato profissional com a apresentação. Essa agência usava a apresentação para fazer prospecção de outros clientes. Era muito nosso dia a dia. A gente visitava alguns clientes ou conseguia agendar algumas reuniões e prospectava esses clientes para essa agência. E foi aí que eu comecei a entender a importância de você montar uma apresentação com bom planejamento estratégico, com uma proposta do que você pretende fazer para esse novo cliente. E eram muitos e muitos slides. Apresentar campanha, apresentar planejamento e apresentar possibilidade de um novo retorno para esse possível cliente. Passei lá 2 anos e depois eu fui trabalhar com o mercado editorial. E no mercado editorial, eu trabalhei numa editora que trabalha com mercado de artes. E esse mercado precisa captar patrocínio. Novamente, a apresentação estava presente para bolar apresentações de aprovação de projetos de lei, Lei Rouanet, não sei se vocês conhecem, e, obviamente, para bater na porta de possíveis patrocinadores. A apresentação aí tinha um outro teor, mas, ainda assim, muito importante para você viabilizar um negócio. Poxa, 2 experiências consecutivas em apresentação. Eu que nunca tinha pensado em trabalhar com apresentação, caí nesse mercado. Curiosamente, depois eu fui trabalhar com outros mercados, trabalhei com design promocional, trabalhei com design institucional, e em 2008 eu fui estudar cinema. Meio maluco falar que, como assim, do nada você, da publicidade, você foi para o cinema. E para mim foi muito bom, porque depois de ter feito uma pós-graduação e ter dirigido alguns curtas-metragens e escrito também, em 2009, junto com a minha sócia, a gente resolveu convergir essas linguagens, que mistura a publicidade, o design de posters, a dramaturgia, né, de cinema e a linguagem do cinema em apresentação.
2009 acontece, então, a La Graça. A gente começou com projetos de apresentação. Sim, todos os dias a gente lida com PowerPoint. Parece meio maluco, mas todos os dias a gente está lá em frente ao PowerPoint e a gente é meio viciado em PowerPoint. Para a gente é sempre um grande desafio descobrir coisas novas para se fazer no PowerPoint. Passado um tempo, então, a gente criou o nosso curso de design de apresentação, que, de certa forma, tem uma pretensão de ajudar as pessoas a lidarem com esse assunto, que não é assim tão fácil, né? Acaba nos exigindo criar apresentações, seja na faculdade, ou seja no próprio mercado de trabalho. Cai na nossa mesa a missão, vai lá, cria uma apresentação ou dá um tapa nessa apresentação. Isso tudo parece tão complicado. E lá atrás ninguém nos falou como é que se faz, como é que se comunica, como é que se pensa em estrutura de apresentação e tampouco em visual. Eu tenho certeza que aqui temos a presença de profissionais de engenharia, de direito, talvez, tecnologia, enfim, áreas que não são necessariamente da comunicação e que não tiveram a oportunidade de ter contato com a área de design ou de comunicação. Daí, a nossa missão de levar adiante essa nossa experiência de trabalhar com apresentação. E hoje, especificamente, a gente vai falar de visual. Na palestra, o que você quer mostrar versus o que o outro quer ver, que é um grande conflito na hora que você está montando sua apresentação e na hora que você está assistindo uma apresentação. E é justamente essa discussão que a gente quer trazer, porque quando a gente consegue inverter o papel, quando você se enxerga no lugar do seu público-alvo, você começa a se inquietar mais e preparar materiais que vão ser certamente mais funcionais. É o tema da nossa palestra, tá? Bom, para começar, eu queria muito que vocês me contassem, na hora que você está montando a apresentação, o que você pensa, poxa, o que eu vou colocar na apresentação, o que é importante, relevante. Me diga um pouquinho o seu mecanismo na hora de montar a apresentação. Quem quiser falar, por favor, se precisar do microfone, ou não, também pode. Então, na hora que você está montando a apresentação, slide em branco, qual que é seu mecanismo de montar a apresentação? O que você pensa do tema? Exatamente. Então, você parte da premissa que você tem um tema. Se você tem um tema, você tem público-alvo, né? Você tem uma situação ali que vai acontecer. E em termos de qualidade e volume de conteúdo, como é que você define isso? Sobre aquele assunto. Agora sim. Qual que é o seu nome? Ivan. Bom, o Ivan comentou aqui que ele começa a apresentação pensando em tópicos. Por onde eu pretendo percorrer o meu conteúdo. É muito natural a gente começar a apresentação assim mesmo. Isso, a gente pensar numa lista, né? Poxa, eu pretendo falar sobre isso, percorrer sobre isso e evoluir para esse ponto. Essa lista está muito clara na hora de começar uma apresentação. O que, infelizmente, nos impossibilita de criar junções entre slides, que é a tal da estrutura do roteiro, que a gente fala bastante também numa outra abordagem. Mas legal é que você tenha um fio condutor. Mas falando de volume, como e quando você decide o volume da apresentação? Eu acho que aí está relacionado muito ao assunto, né? Se depende do que eu vou falar. E depende do tempo que eu tenho para apresentar também. Legal, o tempo. O tempo é uma questão muito difícil de mensurar. Quanto tempo eu tenho para apresentar? Quantos de vocês possivelmente não receberam uma ligação, um convite para uma reunião? Eu gostaria de conhecer mais sobre o seu trabalho, ou sobre o seu departamento, enfim. E aí fica aquela situação meio... Ninguém sabe o quanto sugerir do volume de reunião. Quanto tempo você acha possível? Existe uma convenção por aí que 1 hora.
Bom, 1 hora a gente resolve esse papo. Mas 1 hora de reunião, será que a gente aguenta? O que vocês acham? Depende do assunto, depende de como a pessoa, inclusive, vai conduzir esse assunto. Tem que estar interessante. Às vezes 1 hora é insuficiente, mas imagina que te deram um tempo para você então elaborar uma apresentação, para você conduzir uma reunião. O quantos slides você levaria? Quantos? 3? 3 slides você leva? A ideia seria 3 slides, ser o mais conciso possível. Qual é o seu nome? Então o Fernando está falando que em 3 slides ele dá conta de conduzir essa reunião em 1 hora, com o mais conciso, melhor. Muito bem. Mas 3 slides, será que a gente tem material e tem conteúdo para ficar seguro para conduzir essa reunião? Por detrás desses 3 slides, precisa ter muita segurança. Segurança de que você vai conseguir percorrer por todo o conteúdo, sem faltar nada e sem exceder também. Sem pecar pela falta ou pelo excesso, correto? Mas ainda no grande dilema, 1 hora de reunião. Quanto tempo? Quantos slides você prepararia? Alguém tem um chute? Um slide para cada 3 minutos. Um slide para cada 3 minutos. Então a gente teria 20 slides, correto? 20 slides. Da hora de 20 slides. 20 slides. O que vocês acham? Uma reunião de 1 hora, 20 slides. Parece sensato? Oi? Ainda assim é cansativo? Pois é, porque a gente está falando do ponto de vista do montador, né? Você que vai do apresentador. E aí a gente tem que ter uma vozinha aí que nos aponta. E o público vai se interessar? O meu cliente, ele vai estar motivado a ver 20 slides, 60 slides, 80 slides, 3 slides? É essa inversão que a gente tem que tentar fazer. Olha só. Então, de modo geral, no momento em que estamos montando a apresentação, a gente perguntou aí para algumas pessoas, né? Existe aí um sentimento de que quando você está montando a apresentação, o conteúdo ele já é sabido, que você... Como assim você não sabia disso? Como assim eu vou ter que me aprofundar nisso? Você não sabia? Principalmente para apresentações internas, de departamentos. Um departamento precisa comunicar para outro departamento algo, uma estratégia, uma ação, e aí ele já começa falando sem trazer um cenário, por exemplo. É muito comum as pessoas já começarem a falar de conteúdo sem introduzir o tema. Isso é muito negativo. Outro ponto que acontece bastante, o contrário, querer detalhar demais. A gente tem uma concepção equivocada de que quanto mais detalhista eu for, mais eu vou parecer sabedor daquele assunto. E aí você cai numa armadilha. Você sabe bastante de um conteúdo se você tiver a destreza de trazer só o que importa. O quão mais objetivo você for numa mensagem, sinal de que você, sim, você detém aquela informação com segurança. Só que a gente vai para o detalhismo para, de alguma maneira, mostrar o quão superficial, ou melhor, fugir da superficialidade. Confere? Vocês se identificam nesse cenário? Vocês são detalhistas? Na hora de montar a apresentação? É difícil fugir, né, dessa formiguinha que está ali. Não, eu preciso mostrar esse número, eu preciso mostrar como eu cheguei nesse número. E aí como é que faz? A plateia gosta de detalhismo? Agora vamos inverter. Olha só. Enquanto público, eu prefiro informações de um jeito descomplicado. Curioso que lá na empresa os slides são tão confusos, mas tão confusos, que eu acabo saindo da reunião sabendo menos do que quando eu entrei. Vocês se reconhecem também nessa situação enquanto público? Então, enquanto público, vocês se reconhecem? E tem pessoas que apontam que é interessante, que é bom ver algo visualmente bem resolvido. Não parece paradoxal, contraditório aqui? De um lado, a gente quer ser detalhista,
ou às vezes superficial demais, imaginando que o seu público já tem algum conhecimento sobre o seu assunto. E do outro, a gente tem um público totalmente interessado na objetividade e na informação descomplicada. E aí, como é que faz? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Recentemente, a gente, vendo vários slides que correm por aí pelo mercado, a gente identificou uma falha recorrente na maioria. Olha o que acontece com slides muito cabeludos, com muitos conteúdos, o que acontece com o olhar do público. Ele olha o slide como se fosse um grande labirinto e ele tenta por si só resolver essa situação. Ah, eu acho que esse dado aqui está querendo me dizer algo. Ele capta esse dado e vai tentar interpretar sozinho aquilo. Só que em algum momento ele vai fazer um cruzamento e aí pode ser que a informação esteja errada. Vai estar errado. Se você trouxer um slide muito embaralhado, com muitas informações, possivelmente a comunicação não vai ser eficiente, não vai ser efetiva. Não deixe na responsabilidade do seu público interpretar o seu slide. É de sua responsabilidade, é você que precisa trazer isso de um jeito melhor, mais fácil. Tá? Pensando nisso, trouxe aqui alguns exemplos para a gente analisar, olha só. Coisa que a gente não vê por aí, né? A gente não vê esse tipo de slide por aí. É só o amigo, o primo que faz, a gente... Mas circula na praça esse tipo de slide, tá? Por circular na praça, eu queria muito que vocês me contassem qual o sentimento agora enquanto público quando vocês veem esse slide. Pode falar, gente. Sessão terapia. Excesso de informação, muitos números, o que mais? Tira o poder de compreensão, por quê? Exatamente, olha que importante. Carlos, né? Carlos trouxe um ponto importante. O slide não nos diz o que é relevante. E é aí que o seu olhar vai para o labirinto. Você tenta identificar o que é relevante. O apresentador não fez isso. Conexão também entre as informações, né? Estão perdidas? Estão boas? Falta conexão? Mas não dá nem para saber. Não dá para saber. O que vocês acham se fosse assim? Claro que a gente poderia melhorar ainda um tanto mais. Mas eu queria que vocês concentrassem no que melhorou e tentassem me contar o que vocês identificam aí que... O visual melhorou. Então, olha só, o visual melhorou por quê? Diga lá no microfone, por favor. Porque ficou mais claro, né? E ficou em destaque alguns pontos. Então, olha só. Chama atenção. Legal. Ao invés de eu ter o mundo importante, né, a gente tem sempre essa ideia de que tudo é importante. Não. Em cada slide sempre vai ter uma mensagem pontual, a mensagem mais importante ou os tópicos mais importantes. Não dá para a gente falar que a tabela inteira é importante. Não existe isso. Tá? Legal. Então, aqui fica mais claro que eu tenho alguns itens mais relevantes. A informação é sua, você que vai pontuar quais são esses. Agora o olho tem um foco, olha que legal. Exatamente. Fica perdido o olhar? A gente vai lá atrás da informação que está em destaque. E como que ela está em destaque? Quais recursos foram utilizados? Oi? Cores, fontes, ampliou. Então, tem a questão do negrito. Negrito é uma questão muito curiosa, porque olha só. Vocês reconhecem que aqui eu tenho um negrito e um não negrito? Fica bem claro que... Ou é sutil demais? Além aqui eu tenho um itálico também, né? O que a gente vê também circulando pelos montes aí, é uma situação onde você acha que só o negrito resolve. E ali mais do que o negrito, olha só, eu tenho uma cor mais forte e uma mais fraca. Então é você somatizar recursos.
não é só o negrito que vai resolver. Negrito mais combinações de cores e mais tamanho também. Vocês identificaram aí. Eu tenho aqui tamanhos maiores. Então, 3 recursos eu utilizei para efetivamente destacar uma informação. Tá? Algo mais? Oi? Os anos? É uma informação importante? Legal. Tem uma situação que a gente viu lá. Eu não sou do mercado financeiro. Quem aqui é do mercado financeiro? 1, 2 pessoas. Para o restante, é sabido que entre parênteses o resultado é negativo? Sim. Todo mundo? Todo mundo? Está alinhado? Eu, humildemente, vou dizer que não. Para mim, não. Eu não é algo que está no meu cotidiano. Mas para todo mundo aqui está alinhado? Você também? Tá. Agora sim. Então fala sinceramente. Abre seu coração. Né? Quer dizer, você não sabia. E não tem problema. A gente precisa ajustar a mensagem para o outro. Não é porque você sabe que entre parênteses é um indicador de resultado negativo que o mundo sabe. E eu não sabia, tá? Então, para ficar mais direto a informação, para eu abraçar muito mais pessoas, eu vou lá e coloco o negativo. É esse cuidado, essa gentileza que eu preciso ter com o público. Agora você se sentiu abraçada pelo negativo. Eu entendo que esse resultado, então, é um resultado negativo. Vocês percebem esse cuidado que precisa ter? Vamos ver mais. E esse slide, a gente reconhece por aí? Bem típico. Quem nunca viu ou fez um slide assim, que atire a primeira pedra. Já viu? Reconhecem? O que tem de estranho, ou de ruim, ou de bom nesse slide? Oi? Vamos lá, gente. O que tem de estranho no slide? Visualmente falando. Ele destaca, né, os maiores volumes. Então, ok, eu tenho aqui um volume expressivo, uma cor verde, isso ficou claro. Legal. O que mais? Eu tenho algumas questões de erros de padronização. Então, em alguns momentos eu tenho porcentagem ao lado do número, em alguns momentos a porcentagem cai para a linha de baixo. Legal. Tudo isso é importante porque na hora que você está aqui apresentando, o público está anotando os seus erros. Não sei se já contaram para vocês, mas o público é do mal. Ele adora que você erre, que você tropece, que você erre vírgulas, que você traga esse tipo de situação. Porque aí, poxa, já que vai ser chato mesmo participar daquela reunião, daquela palestra, eu vou me atentar aos erros. Vai ser divertido eu comentar ou anotar, nossa, aquele sujeito ele trouxe um número avassalador de problemas no slide. E se esse for meu slide, vocês vão começar a apontar, tem situações que ele coloca o sinal de porcentagem ao lado do número, em alguns momentos esse sinal desce. E aí você vai fazendo sua listinha e se divertindo com isso, tá? Bom, para mostrar o depois, eu queria muito que vocês me contassem o que mudou e se mudou, se melhorou. Alguém quer falar? Não está tão mais, já não está mais tão pesado. Vocês concordam? Concordam? Legal. Está padronizado? Quais padrões vocês reconhecem? As porcentagens são uma coisa bem importante. Agora, quem estava listando aí esse probleminha no do lado, vai ter que segurar a mão. Legal. O que mais? Alinhar é uma coisa muito importante que dá esse conforto visual, esse equilíbrio do espaço. Vocês usam alinhamento em apresentação? Não? Tentam. Pela carinha ali. É importante, se você já tem um trabalho aí de lidar com o alinhamento, continue, vá firme, porque ele vai te dar mais equilíbrio no slide. Ele te dá essa organizada no conteúdo. Tá?
Cores. Legal. O que você percebeu em relação a cores? Lá, cores mais agradáveis. Legal. Aqui eu tenho um vermelho que ele está brigando com verde com vermelho. Eles brigam, né? Se verde é a cor da sua empresa, você não pode trocar o verde simplesmente, né? Coisas que você pode fazer. Primeiro, tentar estudar se você pode usar tons mais agradáveis desse verde. Às vezes os manuais de marca te possibilitam você fazer outras aplicações. Às vezes esse é um verde para impressão. Às vezes para cores, materiais digitais, você tem um outro verde. E tomar o cuidado para não fazer a combinação verde com vermelho, porque você vai ter esse visual gritante. Legal, então você percebeu aqui cores mais agradáveis de se ver. Vocês concordam? É mais agradável? Legal, o vermelho dá conotação de negativo, né? Além disso, o vermelho é uma cor difícil de trabalhar por conta dessa simbologia, né, desse significado aí que nos transporta para um resultado negativo. O que mais? Mas o verde eu acho legal. Por que que... Não, o verde, ele, inclusive, foi utilizado, né? Sim, pode ser que eventualmente a empresa seja verde, né? Tem aí na sua paleta verde. Aqui os títulos estão mais soltos. Interessante. Olha, vocês perceberam isso? Os títulos soltos. Isso é bem importante, ó. Lembra do labirinto. A gente, às vezes, obriga o público a ficar tentando identificar e casar, associar informações que você deveria ter facilitado para ele. E aqui a gente fez isso melhor. Esse é o gráfico do total. Está lá circunscrito. Não está mais a palavra solta e talvez não correlacionada. E assim foram feitos também nos demais gráficos. Eu tenho a empresa inserida no gráfico. Fica mais fácil de ver? Fica. E tem uma questão de linguagem. O gráfico era 3D e agora não mais. Quem gosta de gráfico 3D? Não? Não? Ninguém gosta? Eu acho legal. Sinceros, hein? Isso depende. Vamos combinar não usar mais gráficos 3D. Não é o gráfico 3D que vai deixar a sua apresentação melhor, mais bonita, mais sofisticada. Não é ele, de verdade. Tá? Olha só, o simples. A gente está num momento muito importante do design que fala muito sobre a simplicidade, que é o que a gente chama de flat design. Tudo está chapado. Se a gente vê a interface do Windows, do Google, do WhatsApp, os logotipos não têm mais volumes. Tudo está silhueta. É o flat design. Esse é um momento bem interessante de uma nova referência visual. Isso ficou lá atrás, envelhecido. Tá? Vamos tentar migrar para esse modelo aqui, de flat design. Daqui a pouco volta, aí a gente volta a falar. Que bom que por enquanto saiu de linha, eu acho ótimo. Que vai ser brega assim lá na rua, né? Não é o gráfico 3D que de verdade vai salvar o visual da sua apresentação, tá? São esses pequenos detalhes, esse cuidado de casar informação, né, informação com o respectivo dado. De eu ter esse cuidado em não lidar com cores que vibram demais. Oi? Não é bom também você usar simetria e centralização? O que vocês acham? Simetria é uma maneira de você organizar algo. Te incomoda algo aqui? Você ter falado de simetria? Fica legal. Mas te incomodou algo? Não. Não? A simetria é uma maneira de você... me incomodou que o faturamento não ficou centralizado. O título aí ficou do lado. Aqui não ficou no centro do slide. Isso, deveria estar no centro. A nossa leitura ela começa da esquerda para a direita. No Ocidente é assim que se procede. Né? Então, você ocupar essa região do slide, você inicia a sua leitura do jeito mais natural no Ocidente. Tá? É natural a gente tentar fazer uso da simetria. É o tipo de alinhamento mais monótono que tem. É o que você aplica e parece que não vai dar erro. Sabe quando você abre o slide em branco e está lá, clique e adicione seu título. Ele está no centro. É o PowerPoint
julgando que você vai ter preguiça de lidar com outros tipos de alinhamento e você vai colocar no centro. Então, o centro é para não errar, só que fica ruim, porque fica muito sem graça, muito monótono, tá? Então, tentar sair um pouquinho do modelo da simetria. Mais exemplos, olha só. Cronogramas estão aos montes também por aí, né? O que vocês acham desse cronograma? Toma cuidado para não achar que... agora vocês vão entrar numa mecânica de que sempre o lado esquerdo é ruim e o direito melhora, né? Mas vamos tentar identificar nesse cronograma aí dificuldades. Então, enquanto público, o que dificulta para você entender ou cruzar informações? Aqui está repetitivo, não está? O que está repetitivo? Você põe ali terraplanagem, né? Tem 100%. Depois você coloca verde, que é o que está... Ah, bom, é o que está executado, pode não estar 100%. Exatamente. Ó. Mas se teve sua dúvida, faz sentido. Algo não ficou claro para você. Externe a sua dúvida. Muito importante para você começar a entender o mecanismo de quem assiste versus o que apresenta, o que monta a apresentação. É muito esse senso crítico que a gente quer trazer para vocês. Essa é uma informação que está no subtexto, né? Mas faz sentido. O slide por si só não nos disse tem uma situação atemporal aí, né? Me conta mais sobre caçar a informação. Você fica buscando conhecer o gráfico, você fica buscando ali do que ele está falando, o que ele está tentando me mostrar. Você fica ali buscando a informação, né? Você vai ali embaixo, você vai lá em cima, você vai do lado, você vai na tabela, você lê ali, para tentar entender o que ele está querendo me mostrar. Legal. Me conta mais sobre, e todos vocês, que associações vocês tentam fazer aí ao longo do caminho para, de alguma maneira, entender melhor esse cronograma? Você falou que você vem para a legenda, sobe lá para as etapas, o que mais? Qual que é seu caminho de leitura para tentar entender esse cronograma? Cores, o que mais? Exatamente. É aí que eu queria tocar. Eu preciso pegar a etapa, pego a etapa e aí eu tenho que cruzar tudo isso até localizar o status dessa etapa. Pensando nisso, por que a gente não monta, então, um cronograma mais com essa cara? Oi? E a problemática surgiu disso que você falou. O principal problema hoje de um cronograma é você ter que sair da etapa, ter que cruzar muitas informações. Imagina um sujeito no deserto mesmo, circulando ali, né, percorrendo até achar a informação que está relacionada àquele dado. De novo, o tal do labirinto. O quanto a gente obriga o nosso público a percorrer demais o slide. Fica melhor? Fica melhor. É tão diferente assim? São grandes revoluções que eu estou trazendo para vocês? São grandes revoluções? Mas dá para levar para o dia a dia? Dá, né? E da onde parte essa sua nova iniciativa? Da onde parte? Do senso crítico. Foi exatamente esse cuidado que você teve, né? E você também falou do quanto a gente precisa percorrer o slide para juntar as informações. É dessa problemática que o design vem resolver visualmente. Você não deveria, seguindo essa lógica, aí no amarelo, que é o a executar, por exemplo, colocar também o complemento do 100%? O que vocês acham? Vamos perguntar para o público, não é mesmo? E aí, público, o que vocês acham? Ele trouxe uma situação que... 67%. Colocar o equivalente, né? Oi? Exatamente. A informação é sua. Eu quero trazer aqui um discurso positivo e falar, olha só, quase todas as etapas a gente já começou a executar
e 2 a gente já finalizou. Esse é um discurso positivo. Se eu quiser levar para o lado, né, de um alerta, olha só. Atenção, a gente tem aí etapas que quase nem iniciaram, né? E a gente tem um longo desafio pela frente. Sim, mas É o se seu você discurso. quiser ressaltar que a obra, por exemplo, está atrasada, você Exatamente. mostra quanto Exatamente. falta ainda para ser executado. É bem na linha do que o destaca. Fernando nos falou ali. É muito de acordo com o que você pretende falar, o seu discurso. É ele que vai ditar se você aponta mais no lado amarelo ou no verde. A informação vai ser sua. O que você pretende contar naquele slide? Tá ok? Acho que tá sim. É só que vai sair na câmera. Algo além do que... Desculpa o seu nome? João Bel. Além do que o João Bel falou, algo mais incomoda vocês, que vocês melhorariam? Slide é sempre infinito, viu? Terminar um slide, né? Finalizar um slide não existe. Toda vez que você olhar para ele, tem algo a ser melhorado. Então fique tranquilo que essa coceirinha vai ser eterna. Mas tem algo que vocês olhando aí o slide, vocês mudariam? Eu acho que deveria ser mudado, por exemplo, o ano 2001, colocar cores diferentes. Para o ano? Aí está um tom diferente, mas aqui com uma cor diferente. Um pouco mais diferente? Aqui esses cinzas? Aqui a gente tem esses blocos, né? Olha só. A gente tem o bloco de meses com o referido ano. Você diz a gente aumentar aqui a diferença entre essas cores, é isso? Sim, ficaria melhor, não? De repente, para você, não ficou tão evidente essa passagem de cinzas. É uma melhoria, faz sentido. Olhe para o seu slide e pense se tem algo que possa ser melhorado que vai facilitar a vida do outro. Mais do que, eu queria fazer um slide bonitinho. Cuidado, slides bonitinhos podem ser ordinários. Tem que ser funcional. Tem que ficar fácil para o outro. Tá? Bom, mais exemplos, olha só. Gráficos. Às vezes a gente tem que colocar tudo no mesmo slide, no mesmo momento, porque o diretor pediu, porque a gente tem pouco tempo, enfim. E aí, para onde a gente olha? Para onde você olha? Então a gente olha para o título, é isso? A gente vai perder um pouquinho de tempo lendo, sim. É a vida, né? Às vezes nos projetam slides tão volumosos e a gente precisa ler. O que mais? Para onde você olha? Para o título? Se assusta com o volume do conteúdo? O que mais? Algo mais? Das principais razões, né? Isso é importante, olha só. Eu tentei destacar uma informação, mas não fui assim tão eficiente. Por quê? Se você olhou outros lugares, outras regiões do slide, sinal de que esse destaque não foi assim tão eficiente. Mas sim, eu quero provocar aqui uma somatória, em que me aponta que mais que 50% das empresas recorrem ao mercado de ações para fusões ou aquisições, que seja. Olha só, por que não eu dividir o slide em 2 momentos? Eu apresento um cenário, um overview, né? O que motiva hoje as empresas a irem para o mercado de ações? Números grandes, dado grande, tá? Às vezes a gente quer ocupar demais o slide e acaba diminuindo o tamanho da informação para caber tudo. Fica pequeno, as pessoas não leem e a comunicação não acontece. Legal. Dados maiores. E a tal da informação mais importante? Trago num segundo momento. Agora você olha para onde? 57. É uma informação importante, de peso, e que sim, precisa catalisar sua informação para ela. Legal? De novo, um cuidado com o outro. E esse slide? É legal? A gente vê por aí? O que vocês acham desse slide? Oi? Dá preguiça. Vamos falar real.
Você está no meio de uma reunião, aí te jogam esse slide assim, você dá aquela, ai meu Deus, isso aqui vai durar, né? Não passa ainda não, porque eu estou lendo. Essa é a típica apresentação que não precisaria de um apresentador, né? Ele vem aqui, projeta o slide, deixa o passador de slides com alguém, vai ali tomar um café e aí pede, ó, quando a galera lê, você vai passando, aí você me avisa que uns 20 minutinhos eu volto. Que eu leio, você lê, não faz sentido, né? Bom, e se a gente topasse o desafio que o Fernando falou, 3 slides? Para eu trazer 3 slides, eu tenho que ter esse conteúdo em mim, seguro, sei falar tudo isso. E para falar tudo isso, encurta texto. Olha só, a partir de agora, eu vou trazer os principais tópicos, né? E todo esse conteúdo que se desdobra, eu tenho em mim. Vai ser na minha fala. Vou falar que a economia aquecida tem boas perspectivas, tudo isso vai ser fala e não mais projetado no slide. Topam o desafio? Precisa estudar mais o conteúdo. E é curioso, porque estudar o conteúdo, poxa, você faz isso, é seu trabalho. Por que na hora de apresentar, a gente fica com aquele receio de que vai dar branco? É o seu trabalho. Seu dia a dia é esse projeto, é a sua ideia. Calma, relaxa. Pode ser que você não lembre 100% do que precisava ser dito, mas ninguém vai saber do que você iria dizer. Se eu, eventualmente, ao invés de falar 3 tópicos, falar 2 tópicos apenas, é um segredo só meu. Não se chicoteie. Vai lá e fala esses 2 tópicos. Vai ser muito mais agradável projetar só o tópico e falar de 2 assuntos ali mais importantes do que eu obrigar a minha plateia a ler tudo isso junto comigo. Bom, pensando em outros formatos. Eu trouxe aqui um slide que o nosso Steve Jobs não tolerava esse tipo de slide que a gente vê aos montes por aí também. Imagina que você vai lançar um produto e você quer trazer as questões técnicas desse produto. Bom, performance, tamanho, preço, enfim, tudo isso. Imagina que quando ele foi lançar aí o MacBook Air, ele tivesse projetado um slide como esse. A altura de tanto por tantos centímetros, largura, espessura e peso. Isso te motiva a comprar esse aparelho? Não? Tem uma tecnologia por trás. Mas olha só, de alguma maneira ele quer contar que ele revolucionou o tamanho dos notebooks. E revolucionar o tamanho é falar de tamanho efetivamente? Não. Olha só o que ele fez. Então ele projetou um envelope de escritório, aquele de circulação. O que cabe aí dentro? Papéis. Papéis são leves, finos. Olha só esse subtexto que rico. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e tirou dentro desse envelope o MacBook Air. Tirou o computador de dentro do envelope. Então ele projeta o envelope, cria uma situação, uma indagação. O que é esse envelope? A gente não estava falando de computador até agora? E aí ele vai lá e teatraliza também essa situação, tirando do envelope o próprio computador mais fino do mundo, na garantia de que ele é leve e que ele circula tranquilamente aí dentro de um envelope. Eu precisei falar da medida da espessura, do peso efetivo? Precisei? Outras maneiras de se comunicar uma mesma coisa sem ser técnico demais, que foi o que eu... Simbologia, algo muito rico para a gente fazer uso em apresentações. Tá? Agora, um exemplo também cabeludo. Olha só, imagina que você tenha que lidar com esse tipo de slide. Eu vou deixar aí 2 minutinhos para cada um ler esse slide e tentar identificar o que é mais importante, o que você deixaria nesse slide. Vamos tentar juntos reconstruir esse slide. Do que ele fala, tenta identificar e fazer agrupamentos.
Olha, o Fernando já está ali inquieto. Ele já achou, já fez agrupamentos. Olha só, o João Bel já está aqui pensando no visual. E esse é um caminho muito normal nosso. A gente tende a olhar um slide e já querer resolver ele visualmente. A nossa dica é, vai devagar. Então, olha o texto, mais nessa linha do que o Fernando está tentando sugerir. Vocês conseguiram identificar informações parecidas? Conseguiram fazer agrupamentos? Conseguiram? Legal. Um caminho bacana aí. Então, olha só. Fazendo uma leitura criteriosa, eu puxo daqui, arranco daqui esses tópicos. Vocês possivelmente fizeram isso aí na cabeça de vocês, tá? E tem que ser esse passo a passo mesmo. Extrair essas informações mais importantes. Legal. 1/3 da população mundial está conectada à internet. Linguagem de apresentação é rápida. Não preciso colocar 1/3. Simbologia, tá? Conectada no mundo. Legal. A partir daqui, eu vou cortar informações que são parecidas, porque nessa leitura, o Fernando cantou a bola ali, ele identificou 2 grupos, não foi? Fernando, eu tenho um grupo que vai falar de mundo, tem um grupo que vai falar de Brasil. Então você cria esses agrupamentos. É a maneira estratégica de lidar com o conteúdo. Se você pula já para a fase visual, você perde essas possibilidades, tá? Legal, criei esses agrupamentos. Nesse agrupamento, olha só, eu percebi que eu tenho palavras repetidas. Não tenho? Se está repetido é ruim. A tabela nos ajuda a resolver isso. Em vez de falar conectados, né, 2 vezes, eu vou lá e crio uma célula para ela. Bacana. A partir daqui, eu só vou destacar então o que é mais importante, que são os próprios números, né? Olha só, 1/3 de pessoas no mundo estão conectadas, quase que 50% aí da população do Brasil também está. Número a ser destacado. Beleza. Aí separou aqui. Conteúdo, você conseguiu chegar num consenso interessante. Aí você vai montar o visual, aí começa a dar bagunça. Porque aí você vai lá para a internet e coloca internet. Aí o Google vai te dar que imagem? As mais óbvias possíveis. Você veio bem até aqui. Aí vai começar a fazer o visual, começa a desandar. Digitei internet, o Google me deu essa imagem, ou me deu essa imagem. Não é assim? Essas imagens são boas? São boas porque elas são rápidas. Né? Naquele momento de montar na pressa, você, enquanto apresentador, vai lá e pega essa mesma, é o que tem para hoje, e coloca. Mas você agora, enquanto público, você assistindo essa apresentação, te motiva? Te sensibiliza essa imagem? E essa? Que também as pessoas resolveram gostar bastante ultimamente, que é o tal do clipart, né? Clipart é a evolução do clipart da década de 90, agora a gente tem ele em boneco de massinha. Começou também a agradar as pessoas ultimamente. Mas olha só, não perca, você chegou aqui, chegou bem, um pouquinho mais de tempo você consegue melhores resultados. Olha só, eu poderia montar um gráfico. Poderia? Não poderia nesse caso. Por quê? Por que esse gráfico não funciona? Dispersou? É isso? O que mais? Tem um erro primário aí nesse slide. Quão difícil foi lidar com esses 2 gráficos? Então tem aqui uma questão de unidade, exatamente. Porque o melhor dos mundos seria eu poder comparar o quanto eu tenho de mundo e Brasil, não é mesmo? De mundo é infinitamente maior do que Brasil. O ideal seria aquele gráfico onde eu tivesse barras paralelas, certo? Mas dada a escala, não foi possível. Então, descarta essa opção de gráfico. Não vou usar e poderia, ao invés dela, fazer uso do infográfico. É uma linguagem
que já está aí circulando já faz um tempo, o jornal faz muito uso, a revista, a internet. E sim, oi? Fica mais claro. É uma maneira de você contar a mesma informação de um jeito muito mais agradável. Você traduz parte da informação através de iconografia. Pessoas viram desenhos. E a gente gosta disso, não? A gente não gosta? Você, público. É mais interessante ver esse tipo de slide. E fica mais fácil entender também. Estou falando de dispositivos móveis. Eu já tenho aqui um ícone que me dá o gancho. Legal. Não vai funcionar o gráfico convencional, o infográfico sim. Funcionaria. E se eu usasse uma tabela? Tabela funciona? Funciona. Funciona, porque olha só, é um bom mecanismo de comparação. Eu aprimorei essa tabela, como se eu tivesse aqui dado o acabamento visual para ela. Bom, fiquei na tabela. E se eu fosse inquieto e quisesse usar imagens? Por que eu não poderia combinar uma imagem com a tabela? E se eu pudesse e quisesse experimentar imagens? Tudo isso iria variar de acordo com a pessoa que está apresentando e o público para quem eu estou apresentando. Esse cenário passa a ser mais corporativo, não? Aqui, mais informal, mais cotidiano. Olha só, as pessoas elas se reúnem, né, se encontram para ficar nos seus dispositivos. Alerta. É um sinal de alerta esse slide. Perigo. E esse? Mais ainda, olha só, as crianças, cuidado com seus filhos. Ele já pode ser um viciado. Não? É com a imagem que você traz o teor da mensagem. Você potencializa a mensagem. Poxa, 1/3 do mundo já está conectado. Sim, as crianças já começaram a experimentar o mundo virtual, o mundo digital. Essa aqui me dá um pouco de medo também. Tá todo mundo ali catalisado no mundo à parte. É uma imagem um pouco sinistra, não? Que é o que está acontecendo, não? Mas olha só, o dado agora ele ganha uma expressividade muito maior, não? Com esse conjunto de imagens sugeridos. E de novo, se você tivesse digitado simplesmente na internet a palavra internet, o que viria? Os cliparts, viria aqueles computadorzinhos, né, montados em rede, apresentações muito arcaicas, que não nos motiva. Bom, mas aí, você decidiu usar a imagem, como é que eu melhoro o meu senso crítico de imagens? Vamos tentar fugir das imagens muito óbvias, tá? Óbvio demais, vamos tentar atrás de conceitos mais ricos. Isso, sem dúvida, vai enriquecer, vai encorpar mais sua mensagem. Tá? Aonde está acontecendo uma reunião? Onde as pessoas trabalham de verdade? Qual das fotos? As duas? A da direita? Então, olha só, o público gosta de imagem que conte a verdade. Essa imagem está meio fake, não está não? Pessoas felizes, né? Demais ali trabalhando, só que não. E aqui a gente tem justamente uma situação real, uma possível reunião. Na hora de buscar imagem, priorize imagens que contem a verdade, imagens que simulem uma situação real. Isso é muito agradável. Imagens que, de alguma maneira, nos conte que uma situação real e de ação está acontecendo, ela está trabalhando. Cheguei ali no desaviso e fotografei ela na mesa de trabalho. Não são atletas pousando para uma foto, eles estão competindo efetivamente. Essa imagem nos motiva mais. As imagens com espaços vazios também são muito legais, porque você pode fazer uso desses espaços para trazer o conteúdo, sem ter grandes interferências entre imagem e conteúdo. Não vai brigar. Vá atrás de imagens com espaços vazios.
e imagens também que possibilitam você contar uma história. Olha só, eu projeto essa imagem, de repente eu posso falar que essa é a Júlia, e ela toda sexta-feira fica triste porque vai iniciar o final de semana, e agora a aula só na segunda-feira. Ou essa é a Mariana, todo dia ela acorda atrasada e ela perde a primeira aula. A imagem me possibilita contar uma história a partir dela. Outro tipo de imagem muito rica de você fazer uso em apresentação. Vocês usam imagens em apresentações? Não usam? Por que não usa? Ou se usa, como usa? Por que você não usa? Por que não? Não teve oportunidade ainda. Vai sair daqui motivada a usar a imagem? Por que é legal usar a imagem? Porque fica mais interessante, fica mais ativa a curiosidade. O que mais? Um conteúdo mais técnico, você é obrigado a projetar fórmulas matemáticas. Olha lá aquele nosso começo, né? Lembra dessa autoanálise. Eu preciso ser técnico demais, detalhista demais, o meu público vai entender? Toma sempre esse cuidado. Às vezes, a gente quer mostrar ser sabedor de um conteúdo, sendo técnico ou detalhista demais. Se o assunto for totalmente técnico, você é obrigado. Sim, é obrigado. Mas tem maneiras de você criar associações, analogias. Então, por exemplo, a gente fez uma apresentação para um público muito leigo que precisava entender que Bolsa de Valores não é assim um assunto tão complicado. Imagina pessoas que male investem em poupança. Então, aí você vai falar de debênture, você vai falar, né, todos esses termos técnicos demais. Um assunto que parece técnico, não? Como é que a gente faz uso do conceito? Emprestar de outros compartimentos e trazer para uma analogia. A gente foi lá e falou, ó, Bolsa de Valores é como uma feira. Então, a gente pôs uma imagem de feira mesmo. Popularizou o negócio. Na feira você não vai lá e escolhe, eu quero 300 gramas de batata, 200 gramas de cenoura, eu quero esse pé de alface. Na bolsa não é diferente. Você tem lá várias possibilidades de ações, fragmentos, né, de ações, fragmentos de empresa que você leva para você. Se a pessoa sai dali entendendo que, poxa, a Bolsa de Valores então é um mercado. É um mercado, não é? Na prática é um mercado. Onde é como se você comprasse gramas de uma empresa. Só que a gente está falando de uma unidade que é de negócio. Esse é o caminho. Você, de alguma maneira, tentar traduzir essa informação que é técnica demais em algo que seja próximo do seu público. Está aí o desafio de uma boa apresentação. Mas se você está se dirigindo, você é um técnico, você é um engenheiro. Você é um engenheiro e vai fazer uma apresentação para engenheiros. Então, o público é de nível, quer dizer, do mesmo nível. E você não precisa recorrer, por exemplo, a esse tipo de coisa. Eu acho que fica até um pouco meio ridículo. Sem dúvida, João. Você sempre vai ajustar o seu discurso em função do público. Mas, aqui são referências, ideias novas. Você vai resgatar pelo menos aqueles slides onde você traz o destaque exatamente onde precisa. Se precisa uma tabela técnica, né? Componentes químicos de um produto. O que é mais importante ali? Então, você vai destacar. Você começa a fazer uso de parte do que foi dito aqui. É claro que você não pode, obviamente, ridicularizar um público. Você não vai ser técnico demais e nem vai ser raso demais de acordo com o seu público. É esse cuidado que você tem lá no começo da sua apresentação. Tá? Bom, nosso horário meio que está se esgotando. Eu queria que vocês me contassem o que vocês levam daqui hoje, dessa conversa breve que a gente teve aqui de seus 40, 50 minutos. O que fica para você? Slides mais leves, que mais? Cores não muito fortes, isso é bem importante, esse cuidado a gente precisa ter. Objetividade, a gente precisa ter sempre em todos os slides. O que mais? Clareza, isso é importante. O público gosta de clareza. Então, você precisa tentar, em todos os slides, trazer clareza. O que mais? Exatamente. Você é o dono da informação.
Quando você se apropria disso, você pega na mão da sua plateia, é como se você conduzisse mesmo o olhar dela. Ó, olha para cá, você olha para cá e finaliza aqui. Essa gentileza, você desenha todo o percurso de visualização e de entendimento da mensagem. Legal essa sua percepção. Algo mais? Acho fundamental se colocar no lugar. Exatamente. Uma mensagem que eu adoraria que ficasse com vocês é se colocar no lugar da plateia, inverter os papéis. Se enxergue no lugar da sua plateia. Tá? Muitas das coisas vocês já falaram. Tá aí, né? Acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, fixar algumas mensagens importantes. Legal. Bom, tudo isso eu trouxe para vocês. A La Graça trabalha em você em 3 aspectos, tá? O que você pretende falar, que está muito ligado ao conteúdo, como que constrói conteúdo de apresentação. Isso a gente traz também nos nossos cursos. E como que eu mostro? Isso está ligado ao visual de uma apresentação. Um pouco do que a gente contou aqui hoje. E a performance, como que eu apresento? Essas 3 ferramentas juntas formam um bom conjunto de apresentação e apresentador. Como que você pode ter acesso a essas informações? Palestras, a gente brinca que é você molhar o pé, né? Molhar um pouquinho o pé no conteúdo. Você, de alguma maneira, se aproximar e ter contato com essas novas linguagens. A gente tem nosso curso que se chama Oficina, dura 24 horas, são 3 dias, tá? E aí sim, a gente percorre todas as etapas e você sai muito mais seguro para montar apresentações. Para aprofundar um pouquinho mais, a gente tem workshops específicos. Eu quero me aprofundar em visual, eu quero me aprofundar em roteiro. Então a gente está aprofundando junto com você. E tem um laboratório, que é aí um projeto mais ousado, onde você constrói um projeto, uma apresentação, e aí uma banca não muito gentil, avaliadora, vai te avaliar para saber se você conseguiu cumprir o recado, deu conta do recado. São todos esses formatos para você, tá? Bom, aqui está nosso contato. Eu queria deixar exposto aí um momento de perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Enfim, dúvidas, sugestões, elogios, tudo mais. Esse é o seu momento. Alguém quer falar algo? Diga lá. Eu queria fazer uma pergunta. A gente tomou como exemplo uma apresentação de 1 hora. Para uma apresentação de 1 hora, qual que é o prazo que você acha que a pessoa precisa se dedicar para fazer essa apresentação? Um prazo médio? 1 dia, meio-dia, 1 hora, 2 horas? Fernando, vamos aprimorar um pouco a sua pergunta. Você está falando o todo? Você está falando do conteúdo visual e ensaio? Para finalizar a apresentação, deixar a apresentação ponto de bala para apresentar. Inclusive, ensaiado? Positivo. Inclusive ensaiado? Positivo. Tá. Bom, tempo é um fator muito difícil, né, da gente falar. De qualquer forma, pensando numa apresentação de 1 hora, sim, o que o João Bel falou de 20 slides é um bom indicador. Essa minha apresentação tem 25, 30 slides, com poucos conteúdos alguns, né? Pensando em 20 e 30 slides, você precisa priorizar a construção do conteúdo. Digamos que você tenha o tempo ideal mínimo seria de 2 dias, tá? Se você tiver esses 2 dias, priorize pelo menos 60% desses 2 dias para você montar o conteúdo. Pensar num bom roteiro, em bons argumentos, num bom fio condutor que possa trazer esse conteúdo. Depois, com mais 20%, você vai montar o seu visual. Sim, o mais importante é o conteúdo. E aí, nos restantes, você vai ensaiar. Precisa ensaiar porque, olha só, nesse espaço aqui eu não tenho colinha para poder ver o que eu vou falar, né? Precisa ensaiar. 2 dias seria um tempo mínimo para você conseguir construir um material bacana para uma apresentação de 1 hora. Primeiro, do conhecimento que ele tem, e segundo, da experiência adquirida e acumulada. Sem dúvida. A apresentação... Se for expert, talvez 1 dia seja suficiente. É muito complicado a gente falar o que é ser expert, né?
porque lá no começo a gente falou um pouquinho sobre a sensibilidade de você lidar com esse conteúdo de um jeito mais fácil. Às vezes não, o conteúdo está todo aí. Está aí dentro. Você sabe, você vive esse conteúdo. O difícil é você conseguir externar isso de um jeito fácil, compreensível para o outro. Quando eu falo desse tempo, é você olhar esse conteúdo de maneira a entender, poxa, essa ordem faz sentido? Vai ficar claro para o outro? Aí dedica, então, na construção do conteúdo 60% do tempo disponível. Tá ok? Algo mais? Pessoal? Dúvidas? Oi? Ah, que bom. Você quer falar algo? Flávio, foi ótimo, mas não acabou, porque nós temos diversas perguntas. Uau, 800 pessoas, não é mesmo? Das tá bombando a pessoas internet, que estavam gente. acompanhando via internet, e é com grande alegria que eu também digo que a gente teve acesso da Austrália. Uau! Uau! Austrália? Que bom! É mesmo? Então, 1.300 acessos Você vai voltar pela aqui, hein? internet, ou seja, foi um sucesso. Que e ótimo. continua sendo. Então, vamos a algumas perguntas da internet. O Cleiton, ele é de São Paulo, ele comenta o seguinte: Flávio, sempre tenho que evitar colocar muito texto no slide ou tem casos que é necessário? Quando isso acontecer, como melhoro a visualização? Você falou aqui durante a sua apresentação, mas o Cleiton gostaria que você respondesse. Olá, Cleiton. Legal sua pergunta, porque acontece, sim, situações em que você não consegue enxugar tanto conteúdo. Vai acontecer. É um mundo utópico achar que você sempre vai lidar com apresentações com pouco texto, né? Mas sim, até nas apresentações com muito texto, você precisa praticar esse exercício que a gente fez aqui no slide da internet. Olha para o seu slide e tenta identificar se ali não tem algo que você possa cortar. Informações repetidas, informações que você possa agrupar, associar. Isso certamente vai te possibilitar encurtar um pouco esse texto. De modo geral, o que a gente fala é que existem dois formatos de apresentação, um que é para ser apresentado e outro que é para ser enviado. Geralmente são nos enviados que sim, a gente precisa ter mais volume de informação. Precisa preparar duas versões. Uma que pode ser enviada em PDF, com mais conteúdo, algo que vai ser lido e entendido, né, de um jeito mais didático, e a versão para apresentar precisa ser mais curta. Tá ok? Obrigado. Ótimo. Mais pergunta e depois eu passo para a plateia, porque o tema é realmente muito interessante. A próxima pergunta é do Cleiverton Rocha, e ele é de Campos Gerais, em Minas Gerais. E ele fala o seguinte: boa noite, Flávio. Você acha que devo adaptar o slide para o público para o qual eu vou fazer a minha apresentação? Exemplo, jovens, adultos, empresários, estudantes. Isso muda? E aí, pessoal? Cleiverton, olha só, a gente vai ter uma resposta coletiva. O que vocês acham? É muito o que a gente conversou aqui hoje à noite. Sim, você precisa sempre estar atento ao outro, ao seu público-alvo. Se ele é jovem, traga uma comunicação com tom mais jovial. Se é mais técnico, como o João Abel falou, você precisa ser mais técnico, não ser raso demais. Precisa ajustar a sua comunicação sempre em função do outro, sim. É o seu desafio, o desafio de todo mundo. Muito bom. Mais uma questão que eu, particularmente, eu fico sempre em dúvida, e é o Sidney Grip, que pergunta, ele é de Santos, em São Paulo, e ele fala o seguinte: quando nós vamos preparar a apresentação, também temos que pensar no visual, no nosso visual, no ambiente, e ele, assistindo a sua apresentação, chamou a atenção aqui na pergunta, dizendo: por isso, o Steve Jobs usava sempre camisa preta, Hering preta, com calça jeans. Será que ele queria chamar a atenção para a apresentação dele e menos para ele? Isso é importante, Flávio? Sem dúvida. Sem dúvida, eu não estou de preto, olha, é contraditório. Mas muito legal a sua observação, Sidney. Sim, é importante você se preparar visualmente também na hora de apresentar. Precisa de ter uma segurança ao conduzir o conteúdo. Movimentação é muito importante. E, obviamente, a sua vestimenta é importante. Quando o Steve Jobs criou aí esse uniforme de apresentação, sim, ele tinha o cuidado de
valorizar a informação, valorizar o slide e o que estava sendo dito. É óbvio que você precisa também ser verdadeiro consigo, né? Você é uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais formal, não vá se vestir de um jeito que contradiz quem você é, né? Tem que ter coerência, sem dúvida, com o que você vai dizer e para quem você vai dizer. Mas, sem dúvida, tome cuidado com os excessos. Isso pode prejudicar a comunicação. A plateia tem mais alguma pergunta? Tem? Como é que você resolve? Sempre numa plateia vai ter um ou dois assistentes que vão te pegar, fazer pegadinha, né? Como é que você trata com isso? Assistentes ou... Na assistência. Pessoas do mal, né? Como a gente falou. Se tem alguém do mal. Isso. Bom, eu vou abrir aqui um segredo que a gente costuma usar em palestras, aulas, que é levar essa mesma pergunta para os demais. Bom, se você fez uma pergunta que de alguma maneira me desconcertou. Primeiro eu vou precisar de um tempo para digerir essa informação. Eu posso levar ela para as outras pessoas. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Vocês concordam, discordam? Para gerar até é rico a gente democratizar essa discussão. É um recurso interessante. O que vocês acham desse recurso, inclusive? Vocês fazem uso? Não. Faça isso. Mas é legal. Então, leve aos demais. E pode ser que alguém esteja ali, inclusive do seu lado, né? E que vai te ajudar a sair daquela situação da saia justa, ou, na verdade, enriquecer aquela discussão. Acho que, na verdade, é a principal dica que eu tenho para passar para você e para vocês quando surgir situações como essa. Mas você não pode, vamos dizer, desmoralizar a pessoa. Imagina, nunca. Gentileza no último aqui, sempre. Ser gentil, postura, né, amistosa. Afinal, aqui é uma conversa, vamos dialogar e sem essa postura reativa, tá? Germânica, pelo amor. Muito obrigada. Flávio, mais uma pergunta. O Henrique, de São Paulo, desculpa, a Bruna, de São Paulo, ela diz o seguinte: muitas vezes nós usamos tópicos como lembretes em apresentações, mas esses tópicos são para nos ajudar, o apresentador. Como podemos, e o público, como podemos fazer os slides, preparar os slides neste caso? Olá, Bruna. Para cá. Bruna. Fuja dos tópicos. Os tópicos, de maneira geral, te impossibilita de você ter uma comunicação mais linear, mais fluida, mais cadenciada. Toda vez que você faz listas, você fragmenta demais a informação. Isso é um grande problema. Então, tentar fugir dos formatos de lista vai ajudar você a falar de um jeito melhor e vai conectar uma informação a outra para o público. Isso gera muito mais empatia com o público. Tentar fugir dos tópicos. Eles não nos ajudam, tá? O tópico, ele, de modo geral, ajuda só a sumarizar. Vou falar disso. É uma agenda, é um sumário. Agora, todo slide que traz tópicos, você sintetiza, você corta demais uma informação que precisa ser mais fluida. Excelente. Outra pergunta é o Davi Petkov, ele é de Barueri, São Paulo. Ele comenta o seguinte: nós falamos bastante sobre PowerPoint, mas ele traz outras ferramentas. Então, ele pergunta: Flávio, o que você acha da utilização de outras ferramentas na criação de apresentações, como, por exemplo, Prezi, Keynote? O nome dele é Davi. Oi, Davi. Essa é uma pergunta que sempre surge. E essa é uma pergunta que eu vou, inclusive, dividir com vocês, olha só, seguindo a nossa conversa aqui com o João. O que vocês acham de outros recursos que não sejam aí o PowerPoint? Vocês já utilizaram, já viram, tiveram acesso? Não? Alguém já teve? Prezi. Então, olha só uma pessoa desse público aqui teve acesso a uma outra ferramenta, o que nos passa um dado muito importante. O mercado corporativo, ele está repleto de pessoas que lidam com o PowerPoint. Se o seu público-alvo lida com PowerPoint, se ajuste ao PowerPoint. É o que a gente sempre prega. Se você pretende trabalhar com apresentação,
vá na linha do seu cliente, do seu público. A maior parte das pessoas sabem o mínimo de PowerPoint. É claro que tem outros recursos aí novos, Prezi, Flash, pouco importa a ferramenta. Eu acho que sobrepor a estratégia do conteúdo, o visual, e achar que é a ferramenta que vai te dar essa qualidade, existe um grande equívoco. Esses conceitos que foram trazidos aqui são universais. Em qualquer ferramenta que você aplicar, vai ser utilizável. Mas sempre atente-se que a maior parte do público lida com PowerPoint. Esse é um dado importantíssimo da Microsoft. Ótima plateia. Tem mais alguma pergunta? Então, pela internet a gente tem bastante. E o Júlio, de Curitiba, no Paraná, ele fala o seguinte: em relação a vídeos no meio da apresentação, quando colocar, como colocar? Vídeos. Os vídeos eles são bons, mas são perigosos. Assim como as trilhas. Já viram apresentações que tem as palmas, as risadas, a máquina de datilografar, enfim. Efeitos que podem ser para o bem ou para o mal. Os vídeos eles são muito bem-vindos, sim. Sobretudo quando a pessoa, o apresentador, souber encaixar isso na abertura. É muito bem-vindo. Ou eu quero, eventualmente, trazer um exemplo no meio da apresentação, de uma situação vivida por um personagem de um filme, ou um desenho animado, enfim. A questão principal é que na hora de usar vídeo, você precisa sintetizar também o vídeo. Tem gente que traz um vídeo de 10 minutos e, na verdade, o mais importante seria 30 segundos daquela situação toda. O maior cuidado é você, então, cortar esse vídeo e colocar no momento ideal, casado com o que você está dizendo. Corte o vídeo, senão ele vai ficar enfadonho, chato demais, tá ok? Obrigada, Flávio. E, para finalizar, um elogio. A Ana Carolina, que é de Osasco, ela diz: excelente palestra, parabéns. Obrigado. E eu quero finalizar agradecendo a sua apresentação, acredito, a plateia que esteve aqui, que participou, e foi muito boa essa interação. Nós esperamos que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e que utilizem esse conteúdo, esse conhecimento nas próximas apresentações que vocês vão fazer, com certeza serão muito melhores, e o público com certeza vai gostar mais. Boa noite a todos que nos assistiram, muito obrigada. Lembrando que a cada 15 dias nós temos um novo tema e com certeza é de interesse. Esse momento é oferecido pela Unibrad em parceria com o Espaço Next e nós aguardamos a próxima apresentação, a próxima palestra, que serão muito bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo pessoal da internet que acompanhou a gente aí nessa uma horinha de papo. Até logo mais.